Muito bem, estamos em mais um Pode Ter Chuvar, festas bíblicas, né? O tema que nós estamos tratando agora serão 7 vídeos, né? No contexto geral, né? Falando sobre as festas. Cada episódio trata de uma festa e hoje nós vamos tratar aqui da festa de Matzot. Essa é muito interessante. Por quê? É interessante, não estou dizendo, todas as festas são excelentes e elas falam do Mashiach, mas é interessante que até algumas pessoas que acabam comemorando Pessa não compreendem Matzot, né? Fica realmente, geralmente de fora. Então nós vamos hoje estar tratando disso. Levítico Ah, 23, o versículo 6 a 8. Só isso. aham. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Amém. Muito bem. Eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui, e aí depois os irmãos ficam à vontade. É, eu tenho para mim, depois, se alguém tem uma visão diferente, o pastor, qualquer pessoa, pode me corrigir e a gente tentar aprender junto, tá? Eu tenho para mim que assim como Deus, ele faz o dia começar no entardecer e não de manhã, como a gente está acostumado, né? É noite e dia o primeiro dia, noite e dia o segundo dia, noite e dia o terceiro dia, é assim sucessivamente. Veja só, de uma maneira parecida, a celebração que Deus faz, ele começa na morte do cordeiro. Não tem nada a ver com o nascimento do cordeiro, né? A Bíblia nunca vai, que eu me lembre, nunca fala do nascimento do cordeiro. Ela sempre fala o quê? Ela começa na morte. Ela começa aonde realmente. E a Bíblia fala que é melhor estar numa casa de luto do que numa festa, onde é festa, né? Então, olha só. A primeira festa é o Shabat, ok? É a porta para participar de tudo. A segunda festa é celebrar a morte do cordeiro, né, que nós já falamos no estudo passado. E a terceira festa ela já está emendada, é fundida com ela. E aí é sobre pães ázimos, o pão sem fermento que representa Yeshua. Sábado, Yeshua disse: Eu sou o Senhor do Shabat. Pensa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Matzot, ele é o pão que desceu do céu. Existem vários elementos nessa festa, né? E tudo que Deus faz é didático. Eu já estou finalizando a minha fala aqui. É muito interessante uma coisa. As pessoas, tudo bem. Quem quer estudar gematria, quem quer estudar Talmud, estudar sempre é bom, desde que você tenha uma cabeça inteligente e você tenha a sua alma esteja realmente conectada com Yeshua, com Deus, aí você pode estudar qualquer coisa que não vai te fazer mal. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: as pessoas podem estudar de tudo, ok? Elas podem estudar de tudo. Porém, quando nós vamos estudar, né, a palavra de Deus, o que ela está ensinando realmente, nós percebemos que Deus ele não é complicado, ele não complica as coisas, ele não fala numa linguagem.
por exemplo, né, o advogado tem aquele juridiquês, né, que a gente chama, né, que nem todos falam, mas muitas vezes tem uns que, eu acho que até o recém-formado, né, gosta muito de mostrar o conhecimento e fica aquela coisa e às vezes o cliente fica ali sem entender nada do que está acontecendo. O médico vai ter aquela linguagem médica altamente técnica, né? E quando chega na leitura da Torá, da Bíblia, a gente vê que Deus faz as coisas como que até criança entende. Você pode É ver esse verdade. texto. Criança entende o que está escrito aqui. Olha, você vai servir a Deus é assim, assim e assim. Aí, doutrinas, formas de adoração, um vai fazer um enfeite assim, o outro vai fazer um arranjo diferente, desde que a essência esteja sendo atendida, e a essência ela é muito clara aqui. Amém. Muito bem, irmãos, nós já lemos lá no começo, né, o texto bíblico que fala sobre as festas bíblicas. Estamos, então, falando sobre as festas do Eterno, as festas do Senhor, ok? Que está lá em Levítico 23. Falamos já sobre o Shabat, que é a primeira festa. Falamos sobre Pessa, que é Páscoa, que inaugura a festa de pães asmos. E hoje nós vamos falar sobre pães asmos, né? A festa dos pães asmos que foi celebrada pelos discípulos. Yeshua celebrou, Paulo celebrou depois, né? Eu vou citar aqui algumas citações bíblicas, e, e nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Deixa eu ver se eu acho aqui com uma facilidade, porque eu não posso perder esse texto que eu separei aqui, que eu quero concluir com ele, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8, que diz assim: Não é boa vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Pois assim como sois fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, veja bem, Paulo, além de ser um mandamento bíblico, que está lá em Levítico 23, 6 a 8, é por incrível que pareça, né? 1 Coríntios também, 6 a 8, né? 1 Coríntios 5, 6 a 8. Olha só que interessante, né? Então, é um mandamento bíblico, o mandamento do Eterno, celebrar a festa dos pães asmos, está em Levítico 23, 6 a 8, e é um mandamento apostólico, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6 a 8. Celebremos a festa. Mas porque há um significado muito forte nessas festas. E eu falei para os irmãos já o significado de cada uma delas, e não vamos aqui voltar para tudo, que senão nós tomaríamos aqui muito mais tempo, como tomamos já tempo no início, né? Mas passamos por Páscoa, que é a sua conversão. A passagem de uma situação de escravidão do pecado para a liberdade. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E Yeshua morreu para carregar sobre si as nossas dores, para que nós possamos voltar para a Torá, a liberdade da Torá. Porque o salário de você ser servo de Deus é a vida. E Yeshua, certa vez, ele fala assim: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não é digno de mim. Pois a minha carne verdadeiramente é pão. Deixa eu ver. João 6, qual é o versículo, irmão? Olha, a partir do 48 é bom, né? Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, o qual homem que comer não morre. Veja, ele era um pão sem fermento, Isso. um pão sem pecado.
O pecado é aquilo que incha, tá certo? Aquilo que o pecado faz nós errarmos o alvo, que é ir para a eternidade. O pecado nos afasta do Senhor. E quando ele diz isso, quer dizer, uma coisa que a gente tem que entender é que a palavra, ele é a palavra de Deus. Olha só, irmãos, Uhum. Yeshua é a palavra. Ele é o pão sem pecado, o pão vivo que desceu do céu. O Uhum. pecado, ele traz a morte, o fermento traz a morte, ok? O pecado, o fermento é o pecado, traz a morte. Ele é o pão vivo, e nós temos que nos alimentar desse pão que é a palavra de Deus, ok? Nos alimentamos desse pão que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que se nós vivermos como se não houvesse a lei de Deus, volta a falar, Mateus 7, 21 a 23, nós não entraremos no reino de Deus. Olha o que ele diz aqui, se você não comer, você não vai entrar. João, mas aqui está o pão que desce do céu, o qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Esse pão, aí ele fala, minha carne que darei pela vida do mundo. Então veja bem, porque ele ia se colocar como sacrifício vivo por nós. Ok? Através do sacrifício dele, ele se fez maldição, carregou sobre si as nossas dores, e nós agora, pelo sacrifício, pelos méritos dele, nós podemos ter liberdade de saber, ó, eu vou viver eternamente. Entende? Então tem todo um simbolismo. Por quê? Volto a falar do começo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Os irmãos me corrijam aqui, por favor, se eu começar a complicar. Passei por Páscoa, então. Saí da morte para a vida, ok? Do pecado para caminhar para a vida eterna. Tudo bem? Sou eleito para a obediência, como está lá em Pedro. Agora, o que eu preciso fazer? O que fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, Para na obedecer. santificação do Espírito, É. para a obediência. Obediência a quê? Obediência à Torá. Ok? Então, para a obediência. Então, eu começo a obedecer. Eu comecei a obedecer à Torá, eu estou fazendo o quê? Se a transgressão da Torá é pecado, João fala isso, se a transmissão da Torá é pecado, obedecer à Torá é a obediência, ok? Então, é você tirar o pecado, tirar o fermento, certo? Obedecer à Torá é tirar o pecado. Onde é que eu estou falando de acordo com a palavra? Ah, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, então é pecado isso, a palavra diz que é pecado, então eu vou parar de fazer. Você está tirando o fermento. Celebremos a festa, nós lemos agora há pouco Paulo falando, em 1 Coríntios 5, 6 a 8. Celebremos a festa, sem o velho fermento. Ou seja, a gente começa a tirar o fermento de nós. Então é importante nós celebrarmos a festa, por quê? Porque ela tem um simbolismo muito grande. Você se converteu, agora precisa começar a tirar o pecado de dentro de você. Você saiu do Egito, se converteu. O Egito agora precisa sair de dentro de você. Está entendendo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? O Egito É. agora precisa sair. Você vai tirar o que é contrário à lei de Deus. Por quê? Porque lá na frente você vai começar a dar os primeiros frutos, que é a próxima festa, primícias, tá certo? Então, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação, santificação é isso, você se transformando, e a sua eleição tem um motivo, é para a obediência, tá? Dentro da obediência, celebrar as festas do Senhor. Muito bem. Agora vamos lá. Quais são as referências bíblicas que nós temos sobre a celebração da festa de pães asmos? Vamos lá. Além de Levíticos, né, 23, 6, 8, 1 Coríntios, que eu falei agora há pouco aqui também, 1 Coríntios 5, 6 e 8, também nós vemos Mateus 26, 17, a família de Yeshua celebrando. Nós vemos Lucas 2, 41 a 42. Nós vemos também no capítulo 22 de Lucas, versículo 1, depois do versículo 7 a 20. Nós vemos em Atos, capítulo 20, versículo 6. Então, tem várias
citações bíblicas que falam que eles participavam das festas. Além disso, irmão, eu não sei se os irmãos viram que antes de começar o podcast, eu joguei no grupo aí para os irmãos, e eu vou tentar abrir aqui agora para mim, para fazer uma leitura. Eu coloquei no grupo a carta de Polícrates. A carta de Polícrates, é, ela é uma carta escrita por um bispo da segundo século, portanto, isso é Bíblia, pastor? Não, isso não é Bíblia. Isso é história. Isso é fato histórico posterior à Bíblia. Posterior às inscrições aqui, posterior a Paulo, posterior aos discípulos que ficaram dele, a Eusébio. Essa carta, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu postei para os irmãos no pod. Aqui, deixa eu abri-la. Olha só o que Polícrates fala. Ele escreve uma carta para o Papa da época, que era o Papa Victor, porque o Papa Victor queria mudar, cristianizar, né, algumas coisas pagãs, e aí, dentre elas, era a mudança da festa de Páscoa. E por que eu vou falar de Páscoa aqui, se nós estamos falando de pães asmos? Ora, Páscoa inaugura pães asmos. O primeiro dia da festa de pães asmos é a festa de Páscoa, tá certo? E o Papa Victor, e o padre, ó, é porque eles são chamados de padres, né? Os pais da igreja. Mas, os chamados pais da igreja, mas Polícrates, que era um bispo, ele escreve ao Papa da época. Eu estou lendo aqui para os irmãos, tem autorização aqui do autor, ok? Para ler. Olha, os bispos, eu vou ler para os irmãos aqui, mas eu mandei no WhatsApp para todo mundo. Os irmãos têm acesso aí. Está na página 4. Os bispos da Ásia, então, seguiram insistindo com força que era necessário guardar os costumes antigos, que lhes foram transmitidos desde a antiguidade, desde antigamente, com Polícrates à frente. Polícrates mesmo, numa carta que dirige a Victor e à Igreja de Roma, expõe a tradição recebida com estas palavras. Carta de Polícrates a Victor e à Igreja de Roma, sobre a Páscoa e sobre os costumes antigos. Nós, pois, celebramos intacto este dia, sem juntar nem tirar, pois também na Ásia grandes luminares repousam, que ressuscitarão no dia da vinda do nosso Senhor, quando vier dos céus com glória e em busca de todos os santos. Filipe, um dos 12, que repousa em Hierápolis com 2 filhas suas, que chegaram à velhice virgens, e outra filha que depois de viver no Espírito descansa em Éfeso. Novamente, então, também João, o que recostou sobre o peito do Senhor, que foi sacerdote, portador da lâmina de santidade. Isso aqui é algo muito importante da gente depois entender o que ele quer dizer com isso, porque se for o que eu estou pensando que é bem forte. E foi mártir e mestre, e eis que ele em Éfeso repousa. Novamente, então, também Policarpo em Esmirna, que foi bispo e mártir, e Trácia, que foi bispo e mártir, que procede de Eumênia e repousa em Esmirna. Como, pois, falta falar de Sagários, bispo e mártir, que descansa em Laodiceia, e novamente, então, sobre Papiros, o bem-aventurado, e sobre Melito, o fiduciário. Ele, que em tudo viveu no Espírito Santo, repousa em Sardes, e espera a visita que vem dos céus no dia em que ressuscitará dentre os mortos. Todos esses guardaram o 14º dia da Páscoa, conforme o Evangelho. Não transgrediram, mas seguiram a regra de fé. Então, veja só, nós estamos vendo aqui um documento que comprova que naquela época, os irmãos, e ele cita João, e discípulos aqui, conhecidos, eles continuaram, depois da morte de Yeshua, celebrando as festas bíblicas, celebrando Páscoa, ok? Só que
Veja, havia já um intento, né, foi chamado de heresia, aquilo que era regra de fé. E Polícrates fala, segundo a regra de fé, nós guardamos, como está lá no dia 14 de Nissan. Então, hoje as igrejas não sabem que para eles dizerem que eles, não, nós guardamos assim, isso aí que vocês estão falando é judaizar, pessoas morreram. Polícrates mesmo, ninguém sabe o fim que tomou depois dessa carta. Não há notícia dele depois. Tá certo? Então, assim, pessoas morreram. Veja que foram excomungados. Eles foram excomungados. Ele e todos que estavam com eles. Por quê? Porque eles não concordavam com as mudanças pagãs que queriam trazer. Então, sim, houve heresia, mas eram as inserções que estavam fazendo naquela época, como hoje tem inserções sendo feitas. Aí, isto é heresia. Só que agora, quando a gente fala contra, nós somos os heréticos. Quando a gente fala que tem que voltar para a Torá, tem que voltar para o ensino de Yeshua, que ele é o nosso discípulo, nosso rabino, nós somos discípulos dele, aí nós somos heréticos. Porque mudou. Porque eu estou na graça. Tá certo? Então, essa que é a questão. E para não sair do assunto, para a gente até concluir, eu queria trazer uma coisa aqui, pastor. A questão também da festa, que a gente falou, mas não falou como que é a festa, os elementos principais dessa festa, né? Então, eu pediria até para o pastor novamente trazer aqui para nós, mas assim, não é um conceito que nem mesmo o João mesmo falou, né? Ah, lógico, se você vai se aprofundar, como que os rabinos fazem, como faz em Jerusalém, como faz em Israel e tudo aquilo. Não, uma pessoa que está começando agora, né? A pessoa que está lendo a Bíblia falou, meu, eu quero viver isso aqui. E a Bíblia diz para você comer 7 dias de pães asmos. Que é o mínimo que o senhor entende para a pessoa que está entrando agora, sozinha, não tem uma igreja para ir, né? As igrejas ao redor não estão ensinando a verdade, e ela está sozinha e que ela quer participar da festa de pães asmos. Qual é o mínimo que o senhor crê que é aceitável para a pessoa celebrar essa festa? Bom, irmão, eu não posso falar do mínimo aceitável, né? Porque quem sou eu para saber o que seria, o que se Não, não, caracterizaria na nossa mente. dentro da possibilidade de cada um. Mas eu posso dizer para os irmãos como que a gente celebra, não é? Então, assim, o que que acontece? Como que nós fazemos? Irmãos, nós de fato tiramos o fermento físico por 7 dias da nossa casa, ok? Então, a gente não... Por 10 dias da nossa casa, ok? Então, a gente tira o fermento, tudo que fermenta, tá? Para ter uma noção, quando a gente vai fazer compra antes da festa de Pêssah, a gente já não compra bolacha, não compra pão, tudo que fermento, não nada, tiramos tudo da nossa casa nesses dias. Alguém pode perguntar assim, né? Então a gente não come pão, a gente come pão matzá, né? Pão sem fermento. A gente pode fazer aí, de repente, tem um negócio chamado matzá pizza, né? Que pega o matzá e coloca um queijo por cima ali, o negócio fica muito bom, né? Dá para fazer, fica legal. Enfim, se vira para comer alguma coisa aqui que não contenha fermento, né? A, a Dulce Vitória às vezes faz uns bolos aí, mas são bolos que não vão trigo, então não tem fermento. É só com ovo e alguma outra coisa ali, põe fruta, e fica bom, né? E a gente come, tá? Então a gente de fato não come nada que fermenta. Macarrão fermenta, a gente não come macarrão, né? Então a gente tira tudo que fermenta, tá? Tem algumas bebidas que são fermentadas, a gente tira, ok? Nada em casa que tenha fermento. Alguém pode falar assim, mas isso aí, o que que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. O mandamento é esse: não se achará nenhum fermento na sua casa, tá? E nós literalmente tiramos todo o fermento da nossa casa. Agora, por quê? Usa-se uma coisa física de você procurar fermento. Os pais que têm crianças pequenas, o que que eles fazem? Eles pegam pedacinhos para ensinar as crianças, né? Pedacinho de bolacha, de pão, fala, olha, vamos tirar o fermento da casa e tal, e ele espalha, e a criança vai procurando, pegando aquilo ali para poder jogar fora, entendeu? Para não ter fermento na casa dele, ele está ensinando a criança.
a participar da festa. Né? Então, assim, nós tiramos a parte física, por quê? Porque é para aprender que no nosso coração é igual. Você tem que procurar onde que está o pecado aqui. Que pecado que eu tenho que tirar? E aí você começa a tirar de você. O que que eu estou fazendo? Né? O que que eu estou que não se enquadra com a palavra de Deus? Eu estou lendo a palavra de Deus. Né? Nós vemos lá em Atos 15 que os discípulos falam assim, não, vamos escrever para eles que eles se abstenham da promiscuidade, da prostituição, né, do sangue, do que é sufocado. Irmão, e aí as pessoas pensam que isso aí é a regra de fé, é só isso que tem que fazer, não tem que fazer mais nada, esquece de continuar lendo os versículos que falam assim, porque se eles quiserem, Moisés e os profetas a quem ensine todos os sábados na sinagoga. Ou seja, se vocês querem aprender mais, vai para o sábado na sinagoga. O que é que estava sendo ensinado ali para eles? Pelo menos tira essas coisas, porque essas coisas te tornam impuro. Você não pode estar impuro lá dentro da sinagoga. Então, eles ensinam para você coisas que te tornam impuro, para você poder entrar na sinagoga. Você quer aprender mais? Você vai na sinagoga aprender. Então, a palavra de Deus está aí para você ir aprendendo cada vez mais. Tá? E assim, é, o pecado é da mesma forma. Você pegou ali, né, que é o fermento, tiramos o físico, como eu falei aqui, acho que ficou claro, né, como que a gente guarda, a gente tira tudo mesmo, tá bom? Mas também é um período de introspecção, e você analisar, vem cá, como é que eu estou tocando minha vida? Será que determinado ato que eu fiz foi um ato que está de acordo com a palavra de Deus? Né? Será que eu ficar guardando mágoa dessa pessoa aqui está de acordo com a palavra de Deus? Yeshua nos ensinou a perdoar? Será que eu não tenho um pecado escondido dentro de mim? Será que eu não tenho fermento dentro de mim? Celebremos a festa não com o velho fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade. Seja sincero com Deus. Tira o pecado de você. Tira o pecado de você. Seja sincero com Deus. É sinceridade. Senhor, eu quero te servir mesmo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai para a obediência. Seja sincero. Leia um texto que fala para você, ó, tem que fazer tal coisa. Pô, então eu vou interpretar, não, na verdade, o que Jesus quis dizer naquela época. Não, seja sincero. Leia o texto, o que está falando aqui? Olha, aquele que não guarda, né? Mateus 7, 21 a 23. Quem pratica a iniquidade não vai entrar no reino de Deus. Vamos procurar saber que raio é iniquidade, gente. E se alguém falar para você, a iniquidade é o mal, não se contenta com isso, não. Vai ver lá no dicionário. Aliás, o texto no grego, que todo mundo fala que o Novo Testamento foi escrito em grego, eu discordo, tem meus motivos para isso, mas tudo bem. O texto no grego para iniquidade é anomia. E anomia quer dizer, anomia, o A é negação, nomia de lei. Apartai-vos de mim, vós que viveis como se não houvesse lei. E Yeshua está falando isso. As pessoas estão pregando aí, ó, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Nada que você fizer vai agradar a Deus, então você não faça nada. Você está pregando a anomia. Está vivendo como se não houvesse lei. E Yeshua vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, veja, é uma questão de ser sincero. Ser sincero, seja sincero com o Eterno. Pega a palavra dele, como eu estou falando. Eu estou aqui, graças a Deus. Hoje eu tenho bastante literatura aqui. Eu tenho uma Taná, eu tenho uma Torá, eu tenho aqui a história dos Hebreus, eu tenho aqui o Novo Testamento com a interpretação judaica, eu tenho outros livros aí, graças a Deus. Mas o Senhor falou comigo aqui, ó, na Bíblia, revista e corrigida do João Ferreira de Almeida. Eu também conheci pela Bíblia João Ferreira de Almeida, que eu descobri a verdade. Buscai e achareis. Ah, mas tem inserção, meu irmão, com inserção, sem inserção. Se você é sincero com Deus, você vai ler. Fala, peraí, isso que ele está falando. Peraí, deixa eu ver se é assim mesmo. Seja como os crentes de Bereia. Analisa as escrituras. Dá uma olhada, vê se de fato o que eu estou aprendendo é de acordo com a palavra de Deus. Ah, tem uma palavra estranha aqui. Vai para o dicionário está para isso. Né? Então pesquisa o que quer dizer, para você poder falar, não, realmente eu vou servir ao Eterno com o coração. Eu sei que Ele quer, que é perpétuo. O Shabat é perpétuo. Ah, o sábado, né? Eu vou falar assim, porque não vai entender sobre o Shabat. O sábado é um mandamento perpétuo. Ah, o que é perpétuo?
Ah, não, perpétuo é enquanto dure. Seja perpétuo enquanto dure, é isso? Não. Perpétuo é perpétuo, filho. Acabou. Não acaba nunca. Vai ficar eternamente o mandamento. Não é eterno porque teve um começo. Mas agora é para sempre. Né? É um mandamento perpétuo. Então tem que ser. Ah, mas isso aí é para o judeu. Ou então, Romanos 9, Romanos 11. Você é enxertado. Você faz parte, deles pertence o culto, deles pertence as alianças. Isaías 56. Ah, os estrangeiros que escolherem abraçar a minha aliança. Então, ou você abraça a aliança, que Paulo fala, acho que em Romanos 11, que a eles pertencem aos israelitas. Para você tá dentro, então, desculpa. Não sei o que eu estou falando, você está fora. Tá certo? Então é isso, tá? É como se guarda os asmos. Os asmos se guarda tirando o fermento, literalmente. Simplesmente. Tudo que fermenta dentro da sua casa, né? A gente procura ensinar para os irmãos na nossa congregação. E se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Mesmo que assistir o podcast depois, pode perguntar, a gente conversa, não tem problema nenhum, né? Mas é assim, é tirar. Então, vou fazer compra, já estão. Cuidado, ó, isso é fermento, tá chegando o asmo, já não compra, né? Não vou ter dentro da minha casa. Ah, mas qual é o efeito prático disso? Você faz o físico para você ter isso no espiritual. Para você aprender no espiritual que você tem que procurar tirar o pecado de você. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, Robson. Já o irmão Alex fala, mas é tipo assim, né? É como fosse uma aula prática, né? É um simulador. Você Pronto. procurou, porque não é fácil. Geralmente, né, quem leva a coisa mais a sério, que é o caso aí do pastor e de muitos irmãos, vai limpar, vai fazer uma limpeza, uma faxina na casa, vai limpar tudo, vai tirar tudo da geladeira, vai tirar tudo do armário. É um trabalho bem complexo. E É isso nada mesmo. disso então, e nada disso faz sentido se depois de tudo isso eu não tirei a mágoa, não tirei o ressentimento, quer dizer, eu estou fazendo papel de bobo. Eu estou Tá querendo fazendo bem? enganar quem? A pessoa fala, pera um pouquinho, eu fiz tanto para tirar aquela. Todo o fermento da casa, uma bolacha, um macarrão, e eu não estou espiritualmente, estou tudo sujo. Então a pessoa é uma didática. É por isso que eu falei lá no começo. Deus mostra as coisas de forma fácil e prática. Até criança entende. Lógico, vai ter o crescimento, mas aí é outra história. O que eu quero dizer, você não O precisa básico de é alguém para comprometido. você não precisa de alguém para dizer para você, ó, faz assim porque eu estou dizendo e cola na minha que você passa de ano. Não, não. Na Bíblia não. Você vai fazer o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é prioridade. Eu estou terminando a minha fala aqui, então só para fazer um resuminho, então, o pastor explicou muito bem, né, como se guardar uma peça. Ela na verdade ela começa, perdão, Matzot, festas dos pães ázimos. É uma semana que nós só comemos o pão ázimo sem o fermento, representando o Yeshua, que é o pão, né, sem pecado, no pão da vida, né, que desceu do céu, ele não tem pecado. E passada essa semana, termina essa festividade e aí já vai emendar outra que a gente vai falar na semana que vem. É, alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum acréscimo? Fique à vontade. Ninguém? Então tá bom. Eu agradeço a todos aí pela colaboração e pelo estudo. E a semana que vem, o Eterno permitindo, nós faremos. A próxima festa é primícias, pastor? Primícias, Bicurim. né? Oi? Bicurim. Primícias. Bicurim, primícias, ok. Então, bicurim, primícias, e o Deus permitindo aí, o Senhor permitindo, na semana que vem a gente dá continuidade, então. Deus abençoe a todos e Amém. até próxima oportunidade. Amém. Deus abençoe. Shalom, Shalom. shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.